Olá, boa noite a todos. Hoje vamos ter mais um trabalho à noite. Daqui a pouco vamos esperar. Falta 2 minutos para as 8 horas. E daqui a pouco vamos iniciar. O som tá bom? Tem a minha assistente aqui no lado. Muito bem. O povo já está entrando, aparece aqui os comentários. Muito bem, meus amigos. Mais um minuto e iniciamos. Muito bem, vamos iniciar o trabalho da noite de hoje, então, da nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz. Hoje teremos como tema Mente e Vida, obra que está inserida no livro Libertação do Sofrimento, da Joana de Ângeles. Esse aqui a capa é antiga, tem os mais novos agora tem a capa diferente. E nos sábados à noite, para aqueles que estão chegando e não estão acostumados com os trabalhos da casa, no sábado à noite é o sábado dedicado às obras da Joana de Ângeles. E esse tema vem em boa hora pelo momento em que estamos passando, né? Esse mundo desequilibrado, vamos dizer assim, onde o bem comum foi esquecido, o ganhar, as metas e as conquistas, né? E apareceu um vírus e mandou todo mundo ir para casa e vai pensar um pouco. Pensa um pouco na vida, quem somos e para onde vamos. Então, para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, Espíritos amigos bondosos, que vossa paz e vossa luz estejam com todos nós neste momento, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, que durante este trabalho possamos fluidificar os ambientes e as mentes a qual chegamos. Agradecemos, Senhor, pela sua bondade e pelo seu carinho. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. O tema, primeiro, que tem muita gente, tem uns amigos meus que também estão assistindo e não estão habituados com essas questões da sociedade espírita. Então eu explico antes que nós temos uma prece inicial e uma prece final que aparentemente pode parecer ritualístico, mas não é. Ela tem um sentido. E o tema de hoje, que é mente e vida, nós vamos entender também qual o significado da prece inicial e da prece final, ou em todos os momentos, do que ela contém. Quando fizemos a prece, nós mudamos a psicosfera do ambiente, mudamos a nossa psicosfera, então criamos uma atmosfera fluídica, benéfica e saudável aonde nós estamos e no ambiente onde estamos. E também contribuímos com a psicosfera do planeta. Então,
aparentemente pode parecer um ritual, mas não é. Ele tem um fim e é conhecido e é útil. Então, falando da nossa obra, que a Joana nos propõe, que é esse tema, mente e vida, a Joana começa assim: a usina mental é possuidora de inimaginável poder gerador de energias, mantendo-a neutra até o momento em que o espírito a movimenta, conforme aspirações e direcionamento desejado. Ou seja, a energia mental, ela é potencial até que ela é potencial, ela tem grandes poderes, mas desde que nós atuamos com a nossa vontade, com a nossa ação, com o nosso pensamento, e assim ela vai ser direcionada para o bem ou para o mal, a depender do que temos dentro de nós e para onde desejamos ir. Então, esse conhecimento do poder mental, do pensamento, ele já é muito antigo. Povos antigos já se utilizavam desse conhecimento da potencialidade da mente, mas só que antigamente eram usados pelos sacerdotes ou iniciados, então era sempre envolto de enigmas ou era só para os meus, como se dizem, né? Então era só para os meus que poderiam conhecer esse tipo de sabedoria que influencia as pessoas e que muda o mundo. Então, se nós pensarmos, por exemplo, agora há pouco, dia 18 agora do mês de abril, era aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, Kardec, quando idealizou a formatação deste livro, juntamente com os espíritos, ele estava se utilizando da mente e do pensamento anterior à ação, ao feito realizado. Porque a mente é responsável desde sempre pelo desenvolvimento e progresso de todas as nações. E nós temos também, como exemplo de utilização da mente, do pensamento, antecedendo a ação, a própria nossa Caminho da Luz, que no dia 30 agora faz aniversário de 76 anos. Então, aqueles nossos queridos antigos, o presidente Jorge Teixeira, que na época quando fundou a Caminho da Luz, as famílias Schilling, Boroski, Melder, Neumann e tantas outras, né, que participaram. Então todas elas participavam ativamente, mentalmente, com seus pensamentos, idealizando o desejo que era a construção e o início da Caminho da Luz. Então veja que o poder mental, ele antecede as nossas realizações. Mas chegou Jesus. E aí esse poder mental, com a chegada de Jesus, atingiu o clímax, o máximo, por sua superioridade moral e pela sua grandeza espiritual, que foi muito bem demonstrado, esse poder mental em que Jesus tinha e tem, pelos seus milagres, a multiplicação dos pães, a tempestade acalmada, as curas, a visão à distância, as precognições, o fim dos tempos, que também ele antecipou, que esses momentos que estamos passando hoje, de desequilíbrios e essa loucura toda. Então, ninguém mais do que ele demonstrou a grande capacidade de uso do poder mental e do pensamento. Tanto que ele falava: vós sois deuses e podem fazer isso que eu faço e muito mais. E até esse assunto é parecido com o de sábado passado, que a Silvia também comentou mais ou menos sobre hábitos mentais e mente. Mas depois de Jesus, surgiu outros, né? Que trataram
e aplicaram essas forças poderosas do pensamento. Tem o Mesmer, tem o Kardec, tem o Chico Xavier, todos eles demonstrando que o pensamento, que o ser humano é o seu pensamento e que a vida se expressa conforme o direcionamento que se dá a esse pensamento. Então, para entendermos um pouco como funciona o cérebro, a cada dia, ele vem, as neurociências vêm descobrindo mais coisas sobre o cérebro e, inclusive, as áreas aonde se encontram esses campos de força. Que, se bem conduzidos, esses campos de força moverão montanhas, como dizia Jesus. Como ele dizia, se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para essa montanha, lança-te ao mar, e ela se lançaria. E Jesus entendia do que falava e sabe. Então, isso é interessante, porque o pensamento e o poder mental está intimamente relacionado com a fé. Então, o conceito de Jesus sobre a fé, que é a fé que é capaz de todas as realizações, como dizia ele, né? E que se baseia no movimento da energia mental. Então, veja. Então, ter a fé e ter fé é ter a coragem de enfrentar e lutar os percalços da vida e com confiança do resultado a alcançar. Então, aquele dito popular que diz querer é poder, tem uma validade muito grande. A Joana de Ângeles até fala sobre isso na obra. E quando esse desejo é carregado de energia mental, que é o pensamento, o poder da mente, resulta em concretização daquilo que desejamos. Então, vamos pegar um exemplo. O nosso atendimento fraterno, quando conversamos com as pessoas, atendemos em suas dificuldades, ou mesmo ali na recepção da casa, ou durante a casa, ou na rua, ou com amigos, que às vezes conversamos e colocamos a pessoa para cima, ela fica animada, ela muda o pensamento, ela muda a psicosfera espiritual e fluídica, e esse trabalho é o alimento para a sua fé. Então, as pessoas que não têm ainda, como ainda nós todos ainda não temos, uma fé persistente, nós estamos sobre altos e baixos. Então, essa conversa, uma conversa fraterna, uma conversa animada, um carinho, um atendimento, alimenta a fé da pessoa, a qual recebe, porque o pensamento dela muda. Tá entendendo as relações? Como a fé e o que pensamos está intimamente relacionado? Bom, e Joana fala então no livro que se nós temos pensamentos de pessimismos, assim, contumaz, né? Aquela pessoa que é pessimista, contumaz, ela vai chegar em angústias e isso vai levar talvez a uma depressão, né? Se nós temos pensamentos de aflição, a nossa jornada terrena será de sofrimento. Se projetamos o insucesso, teremos o fracasso elaborado pelo nosso próprio pensamento. Então, as nossas conquistas e sentimentos estão intimamente relacionados com aquilo que pensamos. Mas diz a Joana também, se pensarmos na felicidade, já estamos fruindo desta felicidade desde agora, de uma prévia do que alcançaremos. Que é, como esse mundo ainda não é de total felicidade, nós ainda não somos anjos, mas podemos sentir sentimentalmente, emocionalmente, o que é felicidade desde agora para um futuro próximo. Então, se nós pensarmos em bem-estar, em alegria de viver, mesmo com as pedras no caminho, que nesse mundo ainda temos, nós teremos mais momentos de alegria do que de aflição. Se tratarmos todo
pensando o lado bom das situações, porque toda dificuldade é aprendizado, toda dificuldade é uma experiência, né? E se tivermos essa visão espiritual das situações da vida, os nossos momentos de alegria serão maiores que a aflição. Então, enfim, o futuro com êxito depende do que pensamos e desejamos. Sempre, quanto mais avançarmos nos objetivos superiores da espiritualidade, maior êxito teremos. Porque Deus e Jesus acompanha sempre os seus obreiros e nunca deixa na mão aquele que precisa. E se o meu sentimento de desejo vem de um coração puro, muito mais ainda, muito mais alto atinge as esferas da espiritualidade e mais fácil de ser atendido. Então a Joana diz: a mente produz aquilo que o pensamento direciona. Então, eu penso, a minha mente, vamos dizer, física, reproduz aquilo que eu estou pensando. Quer dizer, o pensamento é do espírito. A mente só reproduz o que tem no nosso íntimo, né? E isso... Tomando uma água. Avisar para o pessoal não entender mal. Mas uma coisa importante em relacionado à mente e aos nossos desejos. Porque às vezes nós nos achamos bons, nos achamos fraternos, nos achamos caridosos e desejamos as nossas, enfim, os nossos projetos, os nossos ganhos, nosso atendimento pela parte dos bons espíritos. Mas tem um ponto importante na questão do pensamento. Que no Evangelho, na parte da bem-aventurados, os que são misericordiosos, tem uns pontos ali interessantes. Que quando Jesus fala, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, tal, e daí segue, né? E daí depois tem uma outra passagem que ele diz, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, lembrardes que se o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai-a no altar, ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois vem oferecer a oferenda. Ou seja, por mais que achamos que merecemos tudo de bom, tudo que a espiritualidade possa nos fornecer, tudo é um conjunto da mente. Nós somos mente. Se tenho rancores guardados ou mágoas guardadas por alguém, o nosso desejo mental, a nossa potência mental é prejudicada. Porque a pureza de coração e a pureza dos pensamentos faz com que potencialize os nossos desejos e os bons resultados. Então, não adianta esconder. Se temos adversários ou encrencas, não adianta eu ser caridoso, fraterno, não adianta não. Adianta porque já é um grande passo. Mas se não resolvermos também essas pendências com os nossos irmãos, nós ainda ficamos num estado de vibração limitado, que é o que Jesus fala, que dá para entender bem, né? Que as oferendas seria lá fazer os desejos, a oferta a Deus, se oferecer e pedir, mas se tu tem alguma coisa com alguém, vai lá, resolve primeiro, depois tu vem pedir. Enfim, e aí chegamos no Evangelho de Jesus, que é uma fonte interminável de alegrias, de satisfações emocionais, de autorrealização e de felicidade.
Então, no Evangelho encontramos a receita de conduta, de vida, de como agir perante a vida e como agir nas situações que nos apresentam durante a vida. Ele aborda também o Evangelho, os sofrimentos, os desencantos, mas não de maneira masoquista. Ele aborda, sim, como um recurso de libertação dos maus hábitos e das mazelas que ainda temos e trazemos das nossas experiências passadas. Então, quando liberto destas mazelas, destes maus hábitos, conquistamos a harmonia e nisso conseguimos atingir esferas superiores e chegamos mais perto de Deus. É uma questão de frequência. O mundo está mudando. Nós estamos saindo da fase de provas e expiações, estamos entrando na fase de regeneração, mas ainda não chegamos ao paraíso. Então, as dores e problemas nesse mundo em que estamos, ainda vamos ter. Mas a maneira de vivê-los, esses problemas, é que tornarão um sofrimento ou uma satisfação. Um coração e uma mente, um pensamento amargurado e triste multiplica o problema em sofrimentos. Mas uma mente, um pensamento e um coração confiante, com fé no projeto divino para conosco e para com a vida, torna as situações de dores mais leves e mais suportáveis. Que Jesus, quando disse: eu e o Pai somos um, demonstrou sua sintonia com a vontade de Deus e com o projeto divino para com Ele e para com o mundo, sem queixas ou lamentações. Então Jesus era a figura, o exemplo claro e puro de como devemos agir e pensar, ou pensar antes de agir. Tem até um dito que diz o que ele faria nessa situação. O que Jesus faria nessa situação? Temos ele como modelo. Então, quando conseguirmos repetir a frase do apóstolo dos gentios, do Paulo, que disse: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, aí sim estamos entregues totalmente ao amor. Esse amor pensamento, esse amor ação, amor palavras, amor sentimento, amor perdão, que muito não é necessário. Enfim, o amor de todas as virtudes, que se lemos ali as bem-aventuranças no Evangelho e vamos entender todas as boas virtudes para a condução da nossa vida. Então, toda essa condição de amorosidade dentro da ampla palavra amor, que ela tem um significado e uma potência muito grande. O amor é transformador, o amor antecede as nossas ações, então o pensamento amoroso certamente não vai cometer falhas nem injustiças. Então esse pensamento amoroso, ele é uma condição mental da felicidade, da satisfação, do bem-estar, da saúde física, mental e espiritual. E Jesus, nesse exemplo que nos deixa, ele espera que nós libertemos das nossos hábitos passados, das nossas mazelas, todas as travas que influenciam o nosso pensamento. As vaidades, os orgulhos. Jesus deseja ardentemente que nós conquistamos essa liberdade e desenvolvamos as nossas asas do conhecimento e da moral, e com isso conseguimos
alçar voos mais altos, porque o nosso pensamento está livre do mal, das más atitudes, está livre e sem travas. Então, quando Jesus cura, é porque ele tem confiança e direciona o pensamento para aquilo que deseja, sem entraves e sem dúvidas, porque ele tem confiança no Pai, tem confiança no que faz e tem confiança em sua vontade e nas propriedades espirituais que ele contém. Tem uma frase que diz: examina bem os teus pensamentos, e se ouvires puros, puro é também teu coração. Essa frase quem disse foi Confúcio, há 500 anos antes de Cristo. Então vemos que Jesus está pelo menos há 2.500 anos esperando que nós atinjamos, né, a todos essa condição de bem pensar, de bem agir, de bem falar e amar a todos incondicionalmente. Então vamos partir para o nosso final. Espero que todos tenham compreendido a grande capacidade mental e a grande capacidade e o poder dos pensamentos que nós temos e podemos agir em favor de nós mesmos e de todos que estão à nossa volta. Vamos para a nossa prece final. Jesus amigo, espíritos amigos que nos acompanharam durante esta noite, agradecemos o envolvimento carinhoso de todos, a todos nós que estamos em nossos lares, ou seja, em qualquer lugar onde estamos assistindo este vídeo, que possam os bons espíritos levarem a todos vocês, a todos nós, as energias salutares, energias cristalinas que purificam o nosso ambiente mental, a nossa psicosfera espiritual, e que possamos agregar o amor e a bondade do nosso Mestre Jesus em nossas ações, em nossos pensamentos, e assim expandir saúde, prosperidade a todos que estão à nossa volta. Envolve-nos carinhosamente, Senhor. Agradecemos pelo teu apoio, pelas boas intuições e por todas as bondades que nos tem dado. Que assim seja. Agradecemos a todos que estão assistindo. Um grande abraço e até o próximo trabalho da casa, que é na terça à noite. Muito obrigado. Até.